o profeta Malaquias, meio que assim, tendo uma palavra ácida, dura, por causa, né, de coisas que continuaram acontecendo, mesmo depois da profecia de Ageu, mesmo depois da profecia de Zacarias. O profeta Malaquias, último a profetizar no Antigo Testamento, trabalhou procurando despertar os judeus da última metade do quinto século a.C., para valorizar temas práticos ligados ao cotidiano do povo de Deus. Enquanto a gente observa que o povo está lá em Ageu, deixando a adoração, o culto, a espiritualidade para lá, a gente verifica que no caso de Malaquias, o povo é até religioso, mas é uma religião que não se traduz em prática de vida, certo? E aí, ele bate na tecla de temas práticos ligados ao cotidiano do povo de Deus. Nesse contexto, ele censura a ausência de totalidade. Ao cobrar a totalidade, o Todo-Poderoso, por intermédio de seu servo, afirmou que seu amor não estava sendo correspondido. Denunciou que seu culto era feito com materiais defeituosos. Advertiu que os sacerdotes não permanecessem no erro, pois estavam negligentes no exercício de sua missão, e abominou o padrão seguido nas uniões conjugais. A gente vai reparar que o que estava acontecendo? Vou oferecer uma oferta para Deus, mas vou oferecer um animal cego, vou oferecer um animal que não anda, eu vou oferecer um animal que está com problema de saúde. Quando a questão da oferta, ela simboliza o teu sentimento religioso. É aquela questão: eu vou ofertar meus R$2, mas eu estou ofertando o meu melhor. Ou eu vou dedicar 1 hora do meu dia, né, para Deus, ou 1 hora da minha semana para Deus. Mas 1 hora é tudo que eu tenho. É diferente daquela pessoa que, por exemplo, ela tem 12 horas livres, certo? Porque as outras 12 ela passa dormindo. Ela tem 12 horas livres e ela nunca consegue separar 2 horas para estar num culto de adoração a Deus. Ela não consegue separar meia hora para ligar para o irmão para saber como é que ele está. Ela não separa 15 minutos para postar algum versículo bíblico na internet. Então, por exemplo, a gente se depara com uma situação em que ela oferta o que sobra, quando sobra, porque tudo que ela tem ela oferta para outras coisas. Então, aí a burdoada vem bonita, inclusive a questão do padrão das uniões conjugais. Então a gente vai observando o seguinte: olha só, se a gente continuar nessa, a gente vai acabar, né? Se a gente continuar nessa, a gente vai acabar pegando o mesmo caminho, né, de lá de trás. O povo fez um monte de coisa errada, o povo fez um monte de besteira, e nesse caso, a gente aqui parece que está esquecendo a história e está continuando a fazer o que eles fizeram. Então vai chegar uma hora que a fatura vai chegar para nós também e o bicho vai pegar. Então a coisa é mais ou menos assim. Tanto é que, deixa eu ver aqui, a gente vai reparar, deixa eu ver, o capítulo 1, versículo 6 até o versículo 8 da página 173. Em que desprezamos nós o teu nome? Aí ele coloca: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em quem havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando oferecei o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos.
Então é aquele caso, né? Para Deus eu dou qualquer coisa. Agora, se eu fosse pegar esse qualquer coisa e desse para alguém, no seu primeiro encontro com a menina, você vai com qualquer roupa? Não. Ah, mas Deus está olhando o coração. Sim, verdade. Olhando inclusive o seu desejo de oferecer o melhor. Certo? Então, claro que o seu melhor não pode ser comparado ao melhor do outro, porque é melhor um chinelo funcionando do que um sapato que a sola está soltando, meu Deus do céu. A gente sabe disso. Claro que é melhor uma bermuda que esteja inteira do que uma calça que esteja rasgada, você costurou, rasgou de novo, costurou, rasgou de novo. Entende? A gente sabe disso. Então, aquela moça nova convertida, ela está botando umas roupas que a maioria das irmãs não colocam, mas a gente vai impedi-la de participar do culto. Então é um tipo de situação que a gente entende. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de alguém que poderia fazer melhor e não faz. É diferente, certo? Então a gente, por exemplo, vai observar aqui, deixa eu ver, página 175. Judá foi desleal. A abominação e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho, porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com sua veste, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Então a gente vê que eles estavam tendo uma postura do tipo: quer saber? Não gosto mais dessa mulher não, vou largar ela para lá. Fulano está me perturbando, vamos arrumar um jeito desse fulano morrer? E tudo povo de Deus. Esse é o problema. A gente sabe que os povos pagãos podem fazer com a maior naturalidade. Agora, e nós? Quem somos nós? Aí eu não sei se alguém chegou a dar uma olhada no grupo do vídeo do Leandro Carnal que eu botei. Você chegou a abrir lá ou não? O vídeo. O Isaac é você, né? O Isaac é você mesmo? Pensei que eu ia falar errado. Isaac, você chegou a ver se abriu ou não? Não, precisa baixar não. Mas chegou a chegar aí? Então tá bom, é isso que eu queria saber. E aí, em relação a esse caso, nós observamos aqui, né, que, quer saber? Eu vou casar com a filha de Deus estranho. Não interessa se ela adora fulano, beltrano. O que interessa é que assim, eu quero e acabou. Então, a questão, né, de encobrir a violência com a veste. Eu estou fazendo coisa errada, mas é só ninguém saber, é só não ser pego. Então a gente observa, né, que há uma situação, né, que as pessoas elas não se dão conta daquilo que eu falei lá atrás sobre a ética. Uma ética baseada no dever e não necessariamente no resultado, certo? A questão, né, de uma proposta, uma promoção de espiritualidade. Ao propor propor espiritualidade, o soberano disse que alguns caminhos poderiam ser percorridos para rejeitar essa sintonia com ele, para estreitar essa sintonia com ele. Primeiramente, lembrou os judeus de seu julgamento, instrumentos de correção e alinhamento de valores. Depois lhes falou da prática do dízimo como exercício para evitar a avareza e lembrar que as coisas materiais são acessórios e não o resultado final. E por fim, alertou sobre o temor e a persistência como valores espirituais, fontes para cultivo e preservação do compromisso. Nesse caso aqui, a gente, por exemplo, vai reparar que o que acontece com muitos de nós? A gente, a minha espiritualidade não tem a ver com dinheiro. Claro que tem. Tempo e dinheiro tem muito a ver com espiritualidade. O que eu faço com o meu tempo?
O que eu faço com o meu dinheiro? Ah, não orei porque não deu tempo. Eu nem falo mais isso. Ah, eu não li a Bíblia porque não deu tempo. Eu não falo mais. Entende? Então, a pessoa, eu não ofertei porque eu não tinha nada. Tem certeza que eu não tinha nada? Nada? É algo para se pensar. E em relação à questão, né, de alinhamento de valores, olha, o bicho vai pegar. Você vai ter que se consertar. Você vai ter que se ajustar. Certo? Então a gente, por exemplo, vai verificar que o próprio Senhor, ele requer, como está na página 176, a purificação especial que seria aplicada à nação. Então a gente vê a ideia, né, de que, olha, eu vou cuidar desse negócio, seja através da vinda do Messias, seja também em relação à questão, né, de nós trabalharmos a vida do povo pelo ensino. Mas tem um outro contexto que muita gente questiona, que é o dízimo. Entende? Ah, dízimo é para deixar pastor rico. Bem, na minha igreja o pessoal é dizimista. Eu até sou rico, só falta dinheiro. Entende? Aí eu, por exemplo, uma pessoa uma vez postou no Facebook: olha, deixa de dar o dízimo para o seu pastor procurar um trabalho. Entende? Aí você olha e verifica que, assim, tem gente que tem dificuldade com o dinheiro, e aí ela pega essa dificuldade e tenta botar na conta da igreja. Porque eu, pelo menos, já tive experiência pastoral de conversar com a beneficência da igreja, de ajudar a comprar remédio para pessoas de R$600. A gente não podia fazer propaganda porque ia constranger a irmã. R$600. Do cofre da igreja já saiu ajuda, inclusive, para pagar uma prestação de carro de um irmão, para ele não perder o carro. Já saiu situação de ajudar a pagar um mês de plano de saúde de membro de igreja, que precisava daquele plano, porque era o plano para criança. A criança tinha problemas sérios de saúde, se não pagasse ia perder o plano. E enquanto a beneficência da igreja fazia isso, tinha crente malhando a igreja. Entende? Para não dizer que às vezes alguns crentes que foram ajudados por essa igreja malharam essa igreja e ainda foram para outra, como se a outra fosse melhor. Eu vi isso. E isso com que? Dia de dízimo e oferta. Foi o anjo Gabriel que ajudou a comprar o remédio das pessoas. Mas aí uns miseráveis desse, entende? Que bebe água gelada, que é pago com contribuição de aposentados. Ele compra tênis novo, bebe água gelada, com dinheiro que o aposentado ajudou a pagar. Ele vem com esse discurso, mas ele não sabe o quanto a igreja ajuda pessoas do bairro, que às vezes não são membros da igreja. E aí? Gente que bate na porta da igreja para pedir ajuda, e a igreja às vezes tem dificuldade. Então observa bem que, assim, essa situação do dízimo é interessante. A recomendação aqui, né, que a gente percebe, que fala do dízimo como um exercício para evitar a avareza. Porque muita gente vai falar assim: ah, mas o dízimo é da lei. Bem, Abraão não era da lei e deu dízimo. Ah, mas o dízimo é do Antigo Testamento. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, também é do Antigo Testamento. Ah, mas o dízimo não está no Novo Testamento. Bem, de acordo com a palavra de Jesus sobre os judeus eles eram dizimistas, e o texto está no Novo Testamento. Ah, mas não tem recomendação de dízimo nas cartas pastorais ou cartas para a igreja, e ali não fala. Sim, claro que não fala. Mas você vê em Atos dos Apóstolos que não tem o dízimo, tem o túdimo, né? A pessoa não dá 10%, ela dá tudo que tem lá em Atos.
E no caso da igreja de Corinto, eles estão levantando oferta para ajudar a igreja de Jerusalém. Ou seja, além de ajudar a igreja deles, eles ainda ajudavam a igreja do outro. Então, quando está dizendo cada um dê conforme propôs no seu coração, aquele contexto está falando de ajudar a igreja de Jerusalém, porque a igreja de Corinto, obviamente, recebia ajuda dos seus próprios membros, porque a igreja é, gente, o que seus membros são. A igreja faz o que seus membros fazem. A igreja tem o que seus membros doam. Se os crentes são raça ruim, a igreja vai ser ruim. Ah, mas e Jesus? Jesus está do lado de fora batendo na porta querendo entrar. Porque esse texto não é evangelístico não, para quem não sabe. Apocalipse 3:20 é uma carta para uma igreja. Jesus do lado de fora batendo na porta querendo entrar. Certo? Ah, mas em relação à questão, né, da contribuição, não fala de dízimo. Sim, é verdade, não fala. Agora, quando você usa o dízimo, você usa como um piso, uma contribuição mensal. Você está ali direto. E é simples. Se você discorda de ser dizimista, não vá para aquela igreja onde as pessoas dão dízimo. É simples, vai para uma que não tem. Vai para uma que o dízimo é 7%. O nome está meio esquisito, né? Dízimo de 7%. Mas vai para lá. Tem essa? Sei lá se tem. Aí o que acontece? Tem tanta coisa, tem tanta igreja, tem tanto... Ixi, não sei de mais nada. Então o que acontece? Vai para lá. Agora que pelo menos tenha caráter. Você quer um banco acolchoado. O banco acolchoado não vai cair do céu. É contribuição do povo. Você gosta do ar-condicionado da tua igreja. O ar-condicionado não vem do nada. É simples. Vamos ficar no banco de madeira, que ainda assim alguém tem que fazer, alguém tem que comprar tábua, alguém tem que comprar prego, alguém tem que pegar o martelo e bater. Até se fosse um banco de madeira, ia custar alguma coisa. Ah, sem ar-condicionado, e o ventilador? E a lâmpada? E a luz? Ou a igreja vai fazer gato? Esse é o caso. Ah, mas ninguém sabe que a gente está fazendo gato, o pastor quer fazer tudo certinho. Então tá. Tá bom, se o povo quer ser feliz assim, então beleza, troca de pastor, pega um que aceita gato sem reclamar. Então eu não sei se dá para perceber, né, que assim, às vezes as pessoas, elas não percebem que elas estão se tornando monstros. Elas não contribuem, elas não ajudam, mas elas querem sugar. Elas querem extrair. Ah, porque tudo é dinheiro. É simples, é só você não receber, filho. É só. Você não ajuda não, né? Na hora que você precisar, não peça a bolsa de compra. Na hora que você precisar, não vá à beneficência, ver se tem alguma ajuda, alguns 50 a 100 reais para procurar emprego. Não peça. Porque aquele dinheiro ali é dinheiro de contribuição de gente fiel. É simples. Não dê e não pegue. Agora a pessoa não dá, mas quer receber. Ah, esse microfone está muito ruim. Porque o microfone da igreja tal, ele é assim, assim, assado. Aí tu vai procurar o nome do indivíduo, não é dizimista. Mas quer microfone bom. Ah, mas esse teclado é muito ruim. Tinha que ser um Roland. Vamos comprar o Roland. É tanto. Vai casar quanto aí? Não. Entende como é que é o negócio? Então, assim, o dízimo, ele ajuda a gente no exercício para evitar a avareza e lembrar que as coisas materiais são acessórios e não o resultado final. Eu, por exemplo, quando eu dou meu dízimo, eu sei que, poxa, eu olho aquele dinheiro e falo assim, caramba, eu não estou podendo, mas eu tenho aquela consciência, Deus controla o que eu não controlo. Então eu sei que eu posso dar porque Ele está cuidando de mim. Não é esse dinheiro que vai me sustentar, é Deus que vai me sustentar. Então quando eu dou o dízimo, eu exercito minha fé. E, por exemplo, só para ficar claro, né? Não tem nenhum relógio de ouro aqui. Entende? Não tem nenhum outro relógio de ouro aqui. Tem nada aqui. Estou falando, entende? Numa igreja que é modesta, uma igreja que é simples, que tem pouco dinheiro, certo? E que a gente, por exemplo, não ganha rios de dinheiro para ser pastor lá. O que eu estou falando aqui é o fato de que eu e você precisamos parar para pensar até que ponto a gente
né, se identifica ou não com essas pessoas aqui, que oferecem animal de qualquer jeito, que oferecem oferta de qualquer jeito, né? Por quê? Porque não acredita no controle de Deus, não acredita no sobrenatural. Sempre acha que tem algum malandro tirando proveito. Tem, claro que tem. Claro que tem. É que nem batendo na tecla da questão de convite para pregar. Só para ter uma ideia, eu dirijo em Caxias, São João, Belford Roxo e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu tem umas ruas legais. As de Caxias eu acho um pouco pior. As de São João eu acho um pouco pior. As de Belford Roxo parece que consegue ser pior ainda. Nessa brincadeira, manutenção atrás de manutenção. Só de manutenção. Aí eu prego aqui, prego lá. Se eu falo assim, irmão, tem como pelo menos me ajudar no combustível? Mercenário. Só que a pessoa não vê a despesa que eu tenho para ir lá para pregar. Ela só pensa que ela vai separar coisa de 20, 50, 100 reais para me ajudar. Ela não pensa o seguinte, ele está depreciando o veículo dele. Ela não pensa isso. Ah, mas é a gasolina. Você, quando pega o seu carro, você gasta só gasolina? Eu acho que você gasta pneu. E gasta só pneu, eu acho que gasta óleo. E gasta só óleo, gasta bateria. Mas a pessoa não pensa no irmão. Ela não pensa. E se o irmão pensar em si, ela diz que o irmão é mercenário. Dá de graça o que recebeu de graça. Eu dou de graça o que eu recebi de graça. O meu percurso é simples. Mas o carro o senhor comprou, né? Não, e detalhe, ninguém precisa me dar nada da gasolina, não. É o seguinte, Márcio, você pode ir lá em casa me buscar, me leva até a sua igreja, depois você me traz de volta. Aí nessa hora, o irmão já tem medo de ser assaltado. Se eu for assaltado, não é a igreja que vai me dar o carro. Mas aí o irmão mesmo da igreja já tem medo de ser assaltado. Não, a gente paga o Uber. Entende? E aí quando for ver a minha ida e volta no Uber, fica mais caro do que se eu tivesse com a gasolina. Agora, se é o cantor que está bombando, a gente para a obra da igreja, gasta 5 mil. Entende? Mas assim, você percebe, e assim, eu não estou dizendo, irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que o pregador fala assim, eu só vou se você me der 2 mil reais. Não estou dizendo isso, porque um analfabeto funcional vai distorcer o que eu estou falando. O que eu estou falando aqui é o seguinte, pregador, você foi para lá para pregar, você não foi para lá para ficar rico às custas da igreja. Mas igreja, você não sabe como é que está a vida do irmão, você não sabe quanto ele gastou para pagar a manutenção do carro dele. Entende? Então, por exemplo, não vou nem falar da minha despesa com o meu carro, mas só a mão de obra com o meu mecânico foi 300 reais hoje. Só a mão de obra. Então, percebe que quando a pessoa contribui, ela contribui para a causa. O cara que paga todo mês lá para o PT, ele acredita na causa. E aquele dinheiro ajuda o partido a avançar e seguir, porque acredita na causa. Você, quando compra o bilhete de um filme, quando você compra o ingresso de um show, você acredita naquilo. Você está pagando para ouvir aquilo, você está pagando para não sei o que, não sei o que lá. Mas na igreja você não investe, aí a gente tem um trabalho precário. Já ouviram falar de obra de igreja? Eu não gosto dessa expressão. Entende? Porque a gente podia fazer mais. E fechando, minha gente, a gente, por exemplo, observa, né, que assim, o temor e a persistência com os valores espirituais fazem toda uma diferença. Toda uma diferença. Por que eu contribuo? Porque eu creio. E eu sei que Deus não vai ficar me devendo nada. Eu estou lá, dou o meu dízimo, né? E nisso que eu vou lá, devolvo aquilo que é do Senhor, porque eu creio. Quem não crê, está liberado, certo? Então, eu chego lá e faço, mas eu creio que Deus abre portas, coloca alguém no meu caminho, tem gente que me ajuda, tem gente que deposita dinheiro na minha conta, tem gente que paga isso para mim, paga aquilo para mim, acontece. Tem cobrança que veio e depois deixa de vir, multas indevidas que graças a Deus eu consigo me livrar delas sem precisar ir para a justiça. Por exemplo, eu já fui multado por fazer uma bandalha em São Conrado, quando eu nunca fui a São Conrado de carro. E agora? É aquele caso, em vez do final ser, o final é 3-2,
e aí na foto lá está 2,3, só para ter mais ou menos uma ideia, né? Então, coisa para a gente pensar.